A paz de Deus, meus queridos, tudo bem com vocês? Desde já quero pedir perdão por não ter feito os vídeos nesses dias, devido a algumas coisas que eu tinha para fazer, eu não consegui fazer o vídeo. E para você que me acompanha aqui sempre, eu estou então devedor com você de compartilhar da palavra de Deus. Então eu quero te pedir perdão, tá bom? Peço para você continuar orando por mim, para que Deus me dê desprendimento para fazer os vídeos aqui e compartilhar com vocês a palavra de Deus, tá bom? Desde já, deixa o seu like, que é o joinha, clica aí, ó, no joinha, abaixo da onde você está assistindo o vídeo, tá? É o like. Compartilha com alguém, compartilha nos seus status, nos grupos da sua família, dos seus amigos, tá bom? Deixa as pessoas conhecer a palavra de Deus. Se inscreva no canal, tá bom? Tem um sininho também, clica aí nesse sininho, que toda vez que eu fizer vídeos, vai aparecer na tela do seu celular, que tem um vídeo novo, uma live, tá bom? E vamos lá, vamos dar sequência. Pega a sua Bíblia, capítulo 16 do livro de Mateus, o título, O Fermento dos Fariseus. Vai ser do versículo 1 até o 12. E o capítulo é o 16, tá bom? Então pega a sua Bíblia e vamos juntos aprender mais uma vez com a santa palavra de Deus e com a guia do Espírito Santo, tá bom? E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhe: Adverti e acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão? Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis dos fermentos dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Glória a Deus. Então aqui, gente, é uma palavra curta, né? 12 versículos. O fermento dos fariseus e dos saduceus, né? Então aqui esse povo eram os religiosos, os zelosos da lei de Moisés, né? Da religião que era firme ali, era a religião como principal daquele povo, né? Dos judeus. E Jesus, ele veio mostrar um estilo de vida, né? O cristianismo, ele não é uma religião. O evangelho não é uma religião. Ele é um estilo de vida. É uma forma como você vai conduzir a sua vida.
mediante os princípios da palavra de Deus, mediante os ensinamentos de Jesus, o estilo de vida. Ele fala, né? O apóstolo Paulo fala também: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, é no seu modo de falar, no seu modo de tratar, no seu modo de negociar, no seu modo de se relacionar com a sua família, com seus amigos. Então, é um estilo de vida. Então, qual é a importância de nós ler a Bíblia? Para nós descobrir o caráter de Cristo, a forma que ele agia, como ele falava, como ele julgava, como ele estendia a mão, como ele amava, porque ele é o amor, ele é a sabedoria, ele é a palavra. Você entende isso? Se você tem o evangelho, se você tem o cristianismo como uma religião, você não entendeu ainda qual é o caráter de Cristo. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você ainda não entendeu. Por quê? A verdadeira religião que está escrito aqui na palavra de Deus, no livro de Tiago, fala assim, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. O que isso quer dizer? Você cuidar do órfão e da viúva, você está cuidando de alguém que perdeu a sua provisão. Um órfão, ele perdeu ali um pai, uma mãe, então ele carece, ele precisa de alguém que estenda a mão para ele, que ajude ele, que acolha ele. Esse é o evangelho, essa é a verdadeira religião. Quando ele fala assim, ó, cuidar das viúvas, também ela perdeu a provisão, perdeu seu esposo. Interessante que não fala para cuidar do viúvo, porque o homem ele tem que ser o provedor, ele tem que sair para cuidar da vida. Tem muitos homens que querem ser providos pela igreja, pela mulher, pela família, sendo que o papel do homem é ser o provedor. E quem ajuda o homem nessa? Quem dá força para o homem? Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que vai dando inteligência, sabedoria, discernimento, força, para aqueles que buscam isso de Deus. Para quem quer ir na força do próprio braço, não tem discernimento. É como se é um cego que não sabe para onde está indo e sempre vai cair num buraco. Então, aqui Jesus, mais uma vez, foi atacado. Os judeus não, os fariseus e os saduceus tentaram Jesus pedindo um sinal no céu. Falou: ô Jesus, você é o Filho de Deus mesmo? Dá um sinal aí no céu. E ele respondeu falando: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Tem um salmo que diz assim: Deus nos ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Você tem que ter discernimento do tempo da sua vida. Olha para trás, quantas coisas já passaram. Quantas percas de tempo você já teve com prazeres momentâneos. E aí você olha e você fala: nossa, quanto tempo eu perdi. Mas mesmo assim você fica perdido nas distrações. E não foca em construir a sua espiritualidade com Deus, a sua vida material, no sentido de cuidar da sua família, deixar um patrimônio, ter condição de poder ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, ou ajudar você mesmo, ajudar a sua própria família. E você não está tendo discernimento do tempo. Porque se você olhar para o tempo, para o céu, você sabe discernir se vai estar frio, se vai chover, se está calor, né?
o, o clima, o ambiente muda e a gente consegue discernir isso. Mas e o tempo da sua vida? Você consegue discernir os sinais dos tempos? Você tem percebido que na Terra tem aumentado a sensação de impunidade no seu espírito, na sua carne? Se você ligar a televisão, você vai ter clareza do que eu estou falando. De tanta notícia ruim, de tanta impunidade, de tantas mortes, de tanta guerra. Está tendo 2 guerras na Terra. E o tempo de opressão. Dá para perceber na atmosfera. Quem tem uma vida de oração com Deus percebe a opressão maligna que está acontecendo na Terra. Mas aqueles que estão orando, vigiando, tendo discernimento da palavra, dos tempos, dos sinais, como aqui está falando, ó, que aqui está falando, ó. Ai, ai. Não conheceis os sinais dos tempos? Se você conhece a palavra, você nunca esteve tão perto do fim como agora. E bem próximo o Senhor Jesus está vindo. Eis que estou à porta e bato. E o que você está fazendo nesse tempo? Você está com hipocrisia, como a palavra diz? E aí é interessante que tem pessoas que falam assim, tem um amigo meu que ele fala assim, se essa coisa de Jesus aí for verdade, ele tem que... O dia que eu ver uma pessoa subir e ficar de ponta cabeça no teto, olha o que ele me falou, aí eu vou acreditar. Porque aí tá indo contra a lei da física, tá indo contra a lei da atmosfera, tá indo contra a gravidade. Aí, olha o que o próprio Jesus falou para uma geração que estava pedindo um sinal para ele. Versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando, retirou-se. Você sabe qual que é o sinal do Jonas, do profeta Jonas? Talvez você nem saiba. E é disso que Jesus está falando. Você tem que discernir os tempos, as palavras, as promessas. O profeta Jonas, ele ficou 3 dias dentro de um ventre de uma baleia por uma desobediência. Nós vamos ler o livro dele também. E ele não morreu. 3 dias no ventre de um peixe, né? De um grande peixe. Depois ele cumpriu o chamado que Deus destinou para ele. E você? Vamos voltar para você aqui. Você tem seguido, obedecido o chamado de Deus para sua vida? Aquilo que Deus te deu um direcionamento para você fazer ou deixar de fazer? Tem pessoas que oram e falam, Deus, eu vou te obedecer, me mostra isso, me mostra aquilo. Se o Senhor falar comigo, eu te obedeço. Aí quando Deus fala, não obedece. E mesmo assim você pede sinal, mesmo assim você quer ser bem-aventurado, mas você é mau e adúltero. Porque aqui está falando uma geração má, então são pessoas que não andam com justiça, não andam com verdade. Não são pessoas boas, são pessoas maldosas. Uma geração má e adúltera. O que é isso? Ela adultera aquilo que Deus direciona para ela. Não vive os princípios da palavra. Nem quer conhecer, nem quer seguir, nem quer manifestar. Então ela adultera a verdade pela mentira, pelos prazeres momentâneos, pelas ilusões da vida. Faz sentido isso aqui para você? Até quando você não vai obedecer aquilo que Deus falou para você? Até quando você vai agradar amigos, esposo, esposa, filhos, sociedade, e não vai obedecer aquilo que Deus te chamou? Ou acaso você não sabe
que quem é amigo do mundo, quando fala amigo do mundo, é dos prazeres momentâneos, amigo dos amigos do mundo, amigos dos seus familiares, ama mais a Deus, mais seu filho do que a Deus. Aqueles que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E quando você se coloca na posição que você vai ser amigo de Deus, você vai ter que decepcionar muitas pessoas. Você vai ter que deixar de andar com muitas pessoas para ser amigo de Deus. Para não ser adúlteros, para não ser maus. E aí Jesus, mais uma vez sendo tentado por esse povo, foi com os discípulos para o outro lado, né? E os discípulos esqueceram de pegar pão, esqueceram de como é que tá falando? De se fornecer-se de pão. Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento do fariseu e saduceu. E aí os discípulos, ouvindo isso, Jesus fala: não, toma cuidado, não fique querendo o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles começaram a discutir sobre por que Jesus não quer que nós pegamos o pão dos fariseus e dos saduceus. Começaram a discutir. Jesus não estava falando sobre pão. Por isso que você tem que ser espiritual, ter uma vida espiritualizada com Deus, para você entender as palavras de Jesus, entender as palavras de Deus, a condução do Espírito Santo, porque senão você vai só pensar nas coisas carnais, materiais, como eles aqui. Eles viviam com a divindade, com Deus em carne. Eles viviam vendo os milagres sobrenaturais, espirituais, e ainda assim eles eram carnais. Eles não conseguiam enxergar nas próprias coisas carnais a manifestação das espirituais. Do que eu estou falando? Nós lemos aqui a segunda multiplicação dos pães, a primeira, né? Se você não assistiu os vídeos anteriores, nós já estamos no capítulo 16, então tem a playlist aqui do livro de Mateus, te convido para assistir desde a primeira. Todas as manifestações, obras espirituais foram manifestadas nas carnais, ou seja, pães foram multiplicados, onde tinha 5 pães, 2 peixes, 7 pães e alguns peixinhos, viraram muitos peixes e muitos pães. Ou seja, algo sobrenatural multiplicou o algo material. Mas ainda assim, o foco de Jesus era mostrar que na parte espiritual, que Deus é espírito. E nós só conseguimos chegar na profundidade da espiritualidade quando nós deixamos a carnalidade e focamos na espiritualidade através da leitura da palavra, de oração, pedindo para que o Senhor te mostre o caráter dele. Então, através do pão e do peixe que foi multiplicado, algo sobrenatural aconteceu antes, através de uma gratidão, de uma bênção que Jesus declarou ali, e houve a obra. Então, o que eu estou querendo dizer é, Jesus estava falando sobre espiritualidade, sobre algo espiritual para os discípulos, e eles não estavam entendendo. Eles comeram do pão da multiplicação, de algo sobrenatural, de algo espiritual, que manifestou no material, e mesmo assim eles não compreendiam. E eles começaram a discutir. Jesus está falando para nós não pegar o pão dos fariseus. E aí Jesus começou a falar. Vocês estão aí discutindo, homens de pouca fé, por não ter pegado o pão lá na cidade? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens,
E de quantos alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você não lembra das obras que eu fiz? Dos milagres? Você esqueceu? É tipo você agora na sua vida, na sua dificuldade, querendo um sinal sendo mal, querendo um sinal sendo adúltero ou adúltera, adulterando a sua vida com Deus por um prazer momentâneo, por um pecado momentâneo, por pessoas momentâneas, por filhos, por homens e mulheres, e você troca a fidelidade com Deus naquilo que Deus te pede, e aí você deixa de ser um filho ou uma filha obediente e vive na desobediência. E aí sua vida não anda, sua vida trava, aí você fica sem propósito, você fica sem fazer, sem ter ânimo para a vida. Você fica sem prazer, acorda por acordar, come por comer, trabalha por trabalhar, você perde o prazer. Você tem que entender aquilo que Deus quer com você, se é que você já não sabe e tá fora. Tem 2 problemas, ó. Uma pessoa que ela não descobriu aquilo que Deus quer com ela, ela não sabe o que ela tá fazendo na Terra, ela não sabe o propósito dela, ela não sabe o porquê que ela tá na Terra, ela não sabe o porquê ainda a vida dela tá travada, e ela tenta e a vida não anda. E ela não pergunta para Deus. Esse é um tipo de pessoa. Mas tem a pessoa que ela pegou de Deus o propósito dela, o que ela tem que fazer. Ela falou para o Senhor: eis-me aqui e me dá a direção que eu vou te obedecer. E aí Deus dá e essa pessoa não faz, não vive. Essa é pior do que a primeira. É 2 perdidas, mas eu tenho para mim que a segunda é pior. Porque ela entra na desobediência pesada, né? É tipo Jonas. Aí tem que entrar dentro de um ventre de um peixe, ficar lá 3 dias orando, se humilhando, até Deus ter misericórdia. É muito forte isso, ó, ter pessoas que sofrem na vida por não conhecer Deus, por não saber um propósito, e sofrem. Mas tem a pessoa que sofre sabendo porque está sofrendo e mesmo assim não faz. Em todo tempo é chamado de adúltero e mau. É assim que você quer ser reconhecido no reino de Deus? Uma pessoa mau e adúltera? Se na terra, entre os homens, já não é uma boa fama isso, ser uma pessoa chamada de adúltera, uma pessoa mau, imagina o próprio Deus te chamando assim. Você vai querer terminar seus dias assim? Porque você não cumpre logo o seu propósito. Ah, mas eu não sei. Aquele que é falta de entendimento, diz a palavra que peça para Deus que Ele vai te dar sabedoria. Por que você não lê a Bíblia? Por que você não ora? Por que você não obedece? Você vai ficar perdendo tempo? Se você sabe discernir se vai chover, se vai fazer calor, se você sabe que vai fazer frio, por que você não descobre os tempos da sua vida? Qual que é o tempo que você tem que viver no hoje? O que você tem que fazer hoje? Qual o projeto que você tem que fazer hoje? Qual é a visita? Qual é a família que precisa receber uma oração sua? A sua própria vida precisa de um renovo que vem do alto. Você vai deixar ser chamado de adúltero e mau? Você gostaria de estar num casamento onde seu cônjuge te traísse e você vivesse dessa maneira? Acredito que não, nenhum de nós gostaríamos, mas é o que você faz com Deus. Você tem uma aliança e você trai essa aliança quando você desobedece.
Você adultera contra Deus, contra aquilo que você combinou com a pessoa que você tem aliança. Glória a Deus. E ainda assim, passa as dificuldades e esquece de toda a bondade que Deus já fez. Como Deus aqui tinha falado para os discípulos preocupados com os pães, que eles iam andar mais uma viagem e não tinham pegado pão, e eles esqueceram que a provisão estava com Deus. Deixa eu te contar. Independente do que você passe na sua vida, não esqueça-se da providência que está em Cristo Jesus. Que Ele já proveu no passado, Ele prova, Ele sempre vai prover. Ele proveu no passado, provê no presente e sempre proverá até a eternidade. E aí ele fala: como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse dos fermentos dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Se você perceber, os discípulos sempre, eles acreditavam na palavra depois que Jesus repreendia eles com palavra dura. Eles não tinham uma sensibilidade no espírito, sabe? De aprender, de ter humildade, de reconhecer. Porque eles estavam focados em andar com Jesus. Eles estavam focados em tipo, ele é o Messias, ele é Deus. Então ele, tipo assim, o ego deles de andar com Deus na terra era tão grande que eles, tipo, eles não, se você parar para analisar, eles não ficavam atentos aos movimentos de Jesus, às palavras, aos significados da palavra. Eu tenho percebido isso, gente, aqui. Eu tenho tido esse discernimento agora aqui, ó. Eu tive esse discernimento até esse 16 capítulos que nós estamos, eu percebi isso. Em nenhum momento eles tinham a espiritualidade aberta. Talvez seja porque eles não tinham o Espírito Santo ainda, mas eles tinham Jesus ali vendo as obras. Então eles tinham um orgulho, um ego de talvez de tipo, eu ando com Deus, então tá tudo certo. E eles não percebiam a provisão, os milagres. Eles não entendiam as palavras de Jesus. É como hoje, tem muitas pessoas que vão à igreja, percebem o movimento da igreja, mas não percebem a espiritualidade. Tanto da parte de Deus, quanto as astutas ciladas do inimigo. Não percebem que o inimigo faz laços, arma contendas e para prender nós temos que ter esse olho espiritual aberto. Esse é o convite, se você não percebeu. Essa palavra foi muito espiritual para mim, nos convidando a discernir os tempos que estamos vivendo, os tempos espirituais, os tempos materiais. Vamos despertar, gente. Essa é a palavra. Despertamento espiritual, material. Desperta, não durma. E aí, eles compreenderam que Jesus estava falando da doutrina dos fariseus. Que doutrina que você segue? De homens? De religião? Ou é a doutrina da palavra? Tem pessoas que ela segue todos os ensinamentos. Ensinamento não. Todos os costumes de uma igreja. Eu não estou falando mal da igreja. Não se apegue às minhas palavras, mas se apegue à espiritualidade do que eu estou te falando. Tem pessoas que se apegam no costume de como falar, de como vestir, de como ser, de como se comportar,
da denominação, da igreja, da religião que ela segue. Ela é fiel nisso. Que a doutrina dos fariseus, no sentido, por que eu estou comparando com a doutrina dos fariseus? Se você não seguir o caráter, a obediência de Jesus, o que ele falou, o que ele fez, como ele tratou as pessoas, o estilo de vida. Se você não seguir isso, que é o evangelho, como ele falou, como ele conversou, como ele se comportou, mas se você for fiel ao costume da religião que você está, você não entendeu o evangelho. Eu não estou aqui falando contra a igreja, gente. Eu estou te convidando a conhecer a palavra, a falar, porque se você viver o que Jesus é, e ele quer que eu e você seja, você vai se adaptar muito bem dentro da igreja que você frequenta. Aí, o seu caráter, a sua fala, a sua roupa, o seu comportamento vai se encaixar tudo. Entendeu? Você vai conseguir conversar com todas as pessoas. Você vai conseguir andar em todos os ambientes. Tem uma parte em Provérbio que diz assim: quando o homem está vivendo a plenitude com Deus, a obediência está na palavra, diz assim, que até os seus inimigos o Senhor faz ter paz com ele. Ou seja, se os próprios seus inimigos Deus faz eles ter paz com você, imagina os amigos, imagina as pessoas que se dão bem com você. Como vocês terão nós teremos uma comunhão bem ajustada. Glória a Deus, né? Então é isso, gente. Essa é a palavra, capítulo 16. Você possa ter entendido o convite da espiritualidade, da oração, da leitura da palavra, de nós ter comunhão, de congregar com os irmãos, de orar com os irmãos, mas em todo o tempo estar com a doutrina, a palavra do Senhor no nosso coração. Um beijo no seu coração. Tamo junto.